Então, o tema que nós vamos trabalhar é posso confiar. A questão da confiança é um negócio estranho em alguns momentos, que você tem que lidar com isso. Eu sou um cara teimoso, eu sou teimoso, porque eu estou andando na contramão quando quero desenvolver um tema desse aqui. Porque nós vamos viver num mundo onde a confiança ela é assim, desmoralizada. Não se trata com confiança. Por causa da mentalidade comercial. Quanto menos as pessoas confiarem umas das outras, melhor financeiramente é. Você sabia disso? Porque os bancos lucram, e lucram muito baseado na desconfiança de tudo. Você não confia no lojista, o lojista não confia em você, ou nós não confiamos no governo não confia na gente, e aí ninguém confia em ninguém, o fornecedor não confia no lojista, o lojista não confia no atacadista, e vira essa confusão. Por isso gira muito dinheiro. Nós, como seres humanos, vamos também meio que trilhando esse caminho da desconfiança. Mas eu quero ir na contramão disso tudo e levar os irmãos a pensar nesses 12 dias de que é possível confiar. E é possível confiar porque no início de tudo Deus nos confia em nós. Ai, que afirmação difícil de fazer, né? Mas Deus confia naqueles a que Ele chama. O texto de Efésios, que eu já preguei aqui, trabalhei com vocês aqui há alguns meses atrás, fala que Deus confiou-nos o Evangelho, aquilo que Ele tinha de mais precioso. Ou seja, se Deus foi capaz de confiar em nós, de alguma forma, a ponto de confiar-nos o Evangelho, por que eu não poderia confiar nas pessoas? Mas evidente que existem bases para isso, tá? E é isso que os 12 dias vão tratar, de como isso funciona. Bom, há um texto de um consultor, um palestrante chamado Flávio Souza, e ele trabalha a ideia da confiança. E ele diz assim: a confiança é essencial para os bons relacionamentos, sejam eles de amizade, família, sociedade, negócios, entre outros. Mas o que é esse valor pessoal que pode levar muito tempo para ser construído e segundos para ser destruído? É muito interessante como ele fundamenta isso aqui. A confiança é algo que você vai trilhando, e às vezes, num piscar de olhos, a confiança é quebrada, é rompida, e aí, meu Deus do céu, para que se acerte outra vez a confiança, se é que é possível, alguns defendem que não é possível, restaurar a confiança. Eu acredito que sim, eu entendo que a confiança é completamente restaurada, é possível restaurar a confiança, mas tem muita gente que entende que não. E aí ele faz algumas perguntas assim: quem são as pessoas que você confia? O que elas fizeram ou não fizeram para que você confiasse nelas? Outra pergunta, ele diz: como você decidiu confiar nelas? O que você viu, sentiu ou ouviu que despertou a sua confiança? O que faria você deixar de confiar nelas? Então, a confiança é um conceito abstrato, evidente, não é uma coisa que você pode pegar assim, ó. Não tem como pegar confiança. Confiança é um relacionamento, é um desenvolvimento, é algo que você vai trabalhando nisso. A confiança não é 0 e também não é um 80. Não dá para ir de 0 a 80 na confiança. Você não pode falar assim: eu tenho confiança 0 ou confio 80, de 0 a 80, aquela expressão antiga. Aí ele faz a seguinte afirmação, ele diz assim: posso confiar em um amigo com relação a dinheiro, mas não deixaria a minha namorada viajar um final de semana sozinho com ele. É bem interessante isso. Eu confio nele com questão de dinheiro, dou minha senha, cartão de crédito, senha, cheque em branco assinado, confio no meu amigo total, mas se fosse para ele viajar com a minha namorada um final de semana, eles vão fazer um curso, aí eu não
confio. Então, é uma coisa muito abstrata a questão da confiança, tá bom? A confiança deriva de uma palavra escandinava, que significa forte, que é a mesma raiz da verdade. Então, confiança e verdade estão ligadas entre si. Então, quando eu confio, segundo o Flávio Souza, quando eu confio em uma pessoa, eu acredito que ela é forte e que ela é verdadeira para nós. O grau de confiança entre duas pessoas é determinado pela capacidade de prever o comportamento da outra. Confiança é o resultado do conhecimento sobre alguém. Quanto mais informações corretas sobre quem necessitamos confiar, melhor. Formamos um conceito positivo da pessoa. Então, a confiança é algo que a gente vai desenvolvendo. E aí, por último, ele tem bastante coisa aqui, mas o tempo não nos permite falar tudo. Ele diz assim, se associarmos ou se dissociarmos a palavra confiar, temos com, que é juntos, e fiar, que é dar crédito. Então, confiar, eu vou dar crédito junto com outra pessoa. Então eu vou confiar, tá? Se você quiser, esse texto tem aí, você pode procurar. Agora, a ótica que eu quero abordar com você está em três estruturas. A primeira, confiança em Deus. Eu posso confiar em Deus? Sim, posso. Absolutamente eu posso confiar em Deus. Você pode confiar em Deus de forma absoluta, porque não tem variação nenhuma. A segunda estrutura que compõe esse tripé é a confiança nas pessoas. Nós podemos confiar nas pessoas? Eu defendo a ideia que sim, mas existe uma base na qual os seres humanos se tornam confiáveis. Não é em qualquer ser humano que eu posso confiar. Existe um fundamento que eu vou explicar para os irmãos um pouquinho adiante. E a terceira do tripé é a confiança nas instituições. Por exemplo, a igreja. A igreja é uma instituição. E a igreja tem que ser confiável. Eu tenho que confiar na igreja que eu participo. Se eu participar de uma igreja que eu tenho dúvida dela, da idoneidade dela, das pessoas que compõem a igreja, do pastor, da liderança, da membresia, se eu tiver dúvida disso, então é melhor não participar da igreja. Como é que eu me envolvo com uma instituição com a qual eu tenho dúvida? Outra instituição que eu pensei como exemplo para você são os hospitais, por exemplo, os lugares de tratamento médico. Eu tenho que confiar naqueles médicos, nos profissionais, no anestesista. Eu simplesmente me largo lá, eu chego lá todo cheio de problema, alguém fala, vou aplicar aqui uma injeção, você vai dormir e nós vamos fazer uma cirurgia em você. Quando você acordar, você vai estar legal. É uma questão de confiança. É uma confiança levada ao extremo? Sim, porque eu não tenho o que fazer. Eu estou morrendo. Mas é uma questão de confiança. Quando eu fiz a cirurgia, o rapaz falou, olha, você vai para a sala e vai ser operado. Então, beleza, bora lá. Eu tenho que acreditar que aquelas pessoas sabem o que estão fazendo. E aí, quando eu acordo, depois de não sei quanto tempo, eu estava lá com um curativo aqui de lado assim. Eu achei interessante esse negócio de ser operado, né? Não quero ser operado mais, mas foi interessante. Eu tive que confiar a minha vida àquelas pessoas. Mas existe um texto, que é o texto de Jeremias, capítulo 17, versículo 4, que é um texto bem emblemático, que a gente precisa pensar nele. Ele diz assim, olha, maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e cujo coração se desvia do Senhor. Assim diz o Senhor, maldito seja o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e cujo coração se desvia do Senhor. Irmãos, a gente fica pensando assim, como assim? Como funciona esse negócio? Esse texto, Deus está dizendo, não se pode confiar no homem. Sim, não. Tudo depende da forma como eu vou interpretá-lo.
Se eu quiser ir para a radicalidade, dizer de fato não, tudo bem, é a sua forma de interpretar. Mas quando se faz a análise correta desse texto, não é disto especificamente que o profeta Jeremias está falando. Jeremias está tratando aqui daqueles que trocam confiança em Deus e colocam a sua confiança nos seres humanos. O foco e quem lê Jeremias tem que conhecer a história do povo de Israel. O que o povo de Israel estava fazendo naquela época? Fazendo alianças políticas. E eles tinham dois povos com os quais eles basicamente se relacionavam. Primeiro com os assírios e depois com os egípcios, que era o grande problema. Os egípcios tratavam bem o povo de Israel. Sempre que o povo de Israel pedia ajuda para os egípcios ajudavam. Não ajudavam de graça, evidentemente, era sempre cobrado tesouros nesse sentido. Mas qual que era o problema? Por que não podia? Deus estava tendo certa ira ao tratar com o povo aqui, quando eles recorriam ao Egito. Porque é o seguinte, é simples assim: o povo de Deus desobedeceu, Deus enviou os profetas dizendo: vou castigá-los, vou enviar a minha mão com peso sobre a vida do povo de Israel e vou levá-los para o Egito, ou para a Babilônia, para lá eles aprenderem a me servir. O que acontecia? O povo de Israel recorria ao Egito todas as vezes que era ameaçado por qualquer povo. E quando a Babilônia e o Jeremias estava no foco disso aqui, ele viu Israel cair, Jerusalém cair debaixo do domínio dos egípcios, dos babilônios. O Jeremias falava: a Babilônia está chegando. Israel recorria ao Egito, pagava lá, pegava os tesouros, e tem relatos que eles arrancavam até as folhas de ouro que tinha no altar do Senhor, no templo, em alguns lugares, eles arrancavam aquelas coisas de ouro que tinha para dar para o Egito. Aí o Egito vinha com o seu poder e libertava Israel dos seus inimigos. Nesse sentido, nesse aspecto que o Jeremias está dizendo que maldito o homem que confia no homem. Porque Deus falava: eu vou tratar Israel. Israel corria e pedia ajuda para o Egito, pedia ajuda para a Síria, para o rei da Síria, que era um rei que dominava sobre eles mesmos. Ou seja, quem nos oprime são os próprios homens. Quem oprimia o povo de Israel? O Egito e a Síria. E a quem Israel recorria? Ao Egito e à Síria. Então é nesse contexto que o profeta Jeremias dá essa palavra aqui, dizendo: maldito o homem que confia no homem, que faz da carne o seu braço. O homem, para socorrer-nos, e nós devemos entender isso, que nós podemos pedir ajuda para os seres humanos. Nós só não podemos pedir ajuda aos seres humanos quando o nosso problema é com Deus. Quando temos um problema com Deus, não adianta pedir ajuda para o ser humano. Era isso que Israel fazia. Ele tinha um problema com Deus e pedia ajuda para o Egito. Então, o trato aqui, nos aspectos da confiança, é nesse sentido, que não vamos recorrer aos homens para nos livrar e nos libertar. Mas vamos lá. Então, se eu posso, baseado nessa interpretação, nessa leitura do livro de Jeremias, capítulo 17, verso 5, se é possível confiar no homem, em que base eu posso confiar no ser humano? Eu posso confiar? Eu afirmo que sim. Eu confio em seres humanos? Sim, eu confio em alguns seres humanos. Como é que eu confio no homem, se ele é caído? Foi o meu primeiro problema, para dar a você uma base para a gente confiar nas pessoas. O homem é caído. Na queda, o homem se tornou deturpado. Como é que eu confio no homem pecador? Não dá, porque ele é corrupto.
O coração do homem é corrupto. Não dá para confiar no ser humano de jeito nenhum, na base do ser humano caído. Mas quando eu olho o relacionamento de alguns homens com Deus, eles se tornam confiáveis a partir do seu relacionamento com Deus. E eu quero mostrar para você alguns textos para te dar segurança a respeito disso. Por exemplo, no livro de Êxodo, abra aí a sua Bíblia, no livro do Êxodo, capítulo 14, Êxodo capítulo 14, verso 31, o texto diz assim: naquele dia, verso 30 e 31, diz: naquele dia o Senhor salvou Israel da mão dos egípcios, olha só, e os israelitas viram os egípcios mortos na praia. Preste atenção no versículo 31. Israel viu o grande poder do Senhor contra os egípcios. Temeu ao Senhor e pôs nele quem? Em Deus a sua confiança. Mas veja, tem uma vírgula e depois tem outra continuação. Como também confiou em Moisés, o seu servo. Ou seja, por causa do relacionamento de Moisés com Deus, Moisés se tornou uma pessoa confiável para o povo de Israel. No capítulo 18, verso 21, há um conselho do sogro do Moisés, quando ele diz assim: Moisés estava sobrecarregado com o trabalho com o povo, então ele diz assim, olha, verso 21, escolha dentre todo o povo, homens capazes, tementes a Deus, dignos de confiança e inimigos do ganho desonesto, e estabeleça-os como chefe de 1.000 e de 100. Ou seja, coisa interessante isso aqui, porque o sogro de Moisés, que era um homem que temia a Deus, ele não era do povo de Israel, mas era um homem que temia a Deus. Ele diz assim: Moisés, escolha homens do meio de vocês mesmo, homens que sejam confiáveis, e eles te ajudarão a administrar o povo. Veja que há um relacionamento de confiança na administração do próprio povo de Deus. No livro de Neemias, capítulo 4, versículo 22, quando Neemias descreve lá o trabalho na cidade de Jerusalém, na reconstrução dos muros, ele diz assim: naquela ocasião eu também disse ao povo, cada um de vocês e o seu ajudante devem ficar à noite em Jerusalém, para que possam servir de guarda à noite e trabalhar durante o dia. Olha que texto interessante, o verso 23. Ele dizendo, Neemias, os meus irmãos, os meus homens de confiança e os guardas que estavam comigo, nem tirávamos a roupa, e cada um permanecia de arma na mão. Ou seja, o Neemias fala de pessoas nas quais ele confiava nessas pessoas. Ele tinha um relacionamento com elas de confiança, porque eram pessoas armadas, gente armada, e tinha que confiar. Aí você fala, tá, isso é Velho Testamento, vamos para o Novo Testamento. Olha que coisa interessante, no livro de Lucas, capítulo 16, verso 10, esse aqui quem está falando é o próprio Senhor Jesus. Ele diz assim: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito, e quem é desonesto no pouco, também é desonesto no mundo. Verso 11, Jesus diz assim: assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? Se vocês não forem, verso 12, não forem dignos de confiança em relação ao que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? E lá no livro de 2 Coríntios capítulo 7, verso 4, ele diz assim: tenho grande confiança em vocês, e de vocês tenho muito orgulho, sinto-me bastante encorajado, minha alegria transborda em todas as tribulações. Veja que Paulo está escrevendo ao povo de Corinto, que era um povo de certa forma problemático, mas ele diz: eu tenho grande confiança em vocês. Vamos, para concluir, pensar numa premissa fundamental aqui.
Se Jesus diz que o fundamento de uma igreja é unidade, comunhão, como é que eu posso pressupor que eu não tenho condições de confiar nas pessoas que vão morar no céu junto comigo? A confiança tem que começar aqui, meu irmão. O grande problema é que nós não nos apresentamos confiáveis às pessoas. A culpa não está nos outros, a culpa é nossa quando não confiam na gente. Quando eu não sou uma pessoa confiável com a minha língua, com os meus pensamentos, com as minhas atitudes, eu não sou e não passo confiança para os outros. A igreja tem que ser um lugar onde as pessoas são confiáveis. Todas elas são confiáveis. Aquelas que já tiveram um encontro com Jesus Cristo. Para mim, é impossível um novo nascido não ser confiável. Eu tenho dúvida com relação ao novo nascimento dele, se ele não é uma pessoa confiável. A premissa básica aqui é que o novo nascido tem obrigatoriamente que ser uma pessoa confiável. E nós, como igreja, precisamos confiar uns nos outros. Se necessário, a nossa vida, não no que diz respeito à salvação, é evidente que não. Salvador, nós já temos um que é suficiente, que é Jesus. Mas a nossa vida. E eu concluo levando vocês a pensar naquele aspecto que eu já tratei com vocês algum tempo atrás aqui. Quando eu estou com alguém que está dirigindo o carro comigo, eu durmo. Eu durmo porque simplesmente eu confio nela. Quando eu não confio nela, eu não consigo dormir. Eu fico vigiando, porque eu não confio nela, porque ela vai dormir também. Ou ela não é boa de volante. Ela não sabe ultrapassar, não toma boas decisões, ela corre demais, ela faz bobagens, ela é distraída, sim, fica distraída. Eu não confio. Mas como é que eu vou dar o volante do meu carro para alguém se eu não confio nele? Porque dentro do carro está a minha vida. E às vezes a vida da nossa família. Então, confiança é algo que é desenvolvido ao longo do tempo. Continuo afirmando, igreja tem que ser um lugar confiável, onde você chega e se desarma. Não dá, eu não consigo admitir a possibilidade de alguém vir, alguém salvo, vir para a igreja e chegar aqui todo armado, todo cheio de cuidado. Ai, não posso falar, ai, não posso. Gente, se eu não posso ser o que eu sou na minha igreja, na minha comunidade, onde supostamente as pessoas me amam e eu amo as pessoas, onde é que eu vou poder viver em confiança? Lá na loja, lá na fábrica, lá no emprego, onde tem um monte de ímpio? Tem muita gente que é ímpia, muito boa, muito honesta, mas eu não confio nelas. Não confio. Não dá. Pelo simples fato de serem ímpias. Agora, quando eu não posso confiar no povo no qual eu me relaciono, eu estou perdido. Amém? Entendeu? Vamos orar? E eu vou deixar uma pergunta para você responder para Deus nessa oração. Eu sou uma pessoa confiável? Eu sou, Deus, uma pessoa confiável para os meus irmãos? As pessoas da igreja que eu participo podem confiar em mim? Eu sou um pisão de bola. Dou cada mancada, cada cravada. Será que eu posso virar as costas para você? No sentido de ficar de costas para você sem medo de tomar uma punhalada? Se na igreja, meu irmão, eu tiver que ficar sempre como é hábito dos policiais. Você sabe, o policial nunca fica de costa para os outros. Ele fica sempre no fundo, de costa para a parede.
Ele é treinado para isso. Aqui nós não somos policiais. Aqui nós somos servos de Deus. E as minhas costas podem estar tranquilamente voltadas para você, sem que eu tenha medo de tomar um balaço nas costas. Isso é confiança. Amém?